Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre um prazer enorme falar com vocês e, claro, se você já é nosso amigo, já é nosso cliente, se você não é, fica o convite para conhecer o trabalho da Icon e, claro, virar um parceiro, virar um cliente ou só tomar um café de vez em quando, que também é muito válido. Hoje a gente vai falar um pouco do tema de cibersegurança e vamos falar de dois itens que são bem interessantes, né, que é o Bloodhound e o CrackMapSec, e como que a gente pode ajudar vocês com esses dois perigos, essas duas ameaças, esses elementos do mal, esses, ó, Gil Gomes. Legal, galera. Bom, temos aqui uma agenda preparada para hoje. Na nossa agenda a gente vai falar um pouquinho do Bloodhound e do CrackMapSec, por que eles são difíceis de detectar, o que podemos fazer e depois, no final, o nosso sorteio para você que está prestigiando aí nosso webinar nesta quinta-feira chuvosa. Aqui em São Paulo está chovendo. Não sei se está chovendo aí onde você está, mas aqui em São Paulo está meio ruim o tempo hoje. Legal. Bom, sem muita demora, depois se vocês quiserem ir perguntando, pode ir colocando pergunta no chat. No final eu dou uma lida ali e tento responder todo mundo, tá? Mas pode ir mandando a sua pergunta, você não precisa esperar acabar nem chegar no final. Eu vou lendo depois em ordem. Legal. Bom, o que é o Bloodhound, né? O Bloodhound nós temos dois itens que se chamam Bloodhound. Nós temos o Bloodhound GUI, que é a interface gráfica do Bloodhound, e nós temos o ataque, né? O coletor do Bloodhound. Então aqui eu coloquei como exemplo o Bloodhound.py e o SharpHound, né? O SharpHound, se não me engano, ele é o cara que de fato, né, foi o primeiro item a ser utilizado, é o SharpHound.exe. E hoje, né, todo antivírus, qualquer antivírus consegue detectar esse cara aí com uma certa facilidade, mas ele foi o cara que iniciou esse tipo de coleta de informações, né? O Bloodhound, se não me engano, é um cachorro farejador, algo assim, né? Tem uma história aí por trás do nome, que é bem interessante. Mas o SharpHound e o Bloodhound tem outros modelos também, né? Tem outros nomes. Eles são os programas que fazem a coleta de dados. De fato, são esses artifícios que fazem o ataque, tá? Tanto o Bloodhound.py quanto o SharpHound. Eles vão lá e coletam todas as informações que são necessárias para o ataque. Então é este artefato que executa o ataque de fato. Já por sua vez, do outro lado, nós temos o Bloodhound GUI. O Bloodhound GUI nada mais é do que o Bloodhound. Ele é uma ferramenta para análise de dados, né? Então você consegue fazer o input de vários tipos de dados ali dentro, né, num formato de JSON, e ele te ajuda a organizar essas informações. Obviamente que no caso do Kali, né, no caso que é a ferramenta que a gente vai usar hoje, ela é focada nessa parte de coletar informações com reconhecimento do ambiente, tá? Então o que a gente vai fazer é um reconnaissance, né? É um reconhecimento de ambiente, tá? E a ideia de mostrar isso para vocês é uma ideia de ser didático, né? De falar, olha, é assim que funciona, é assim que acontece, e existem formas de você tentar prevenir, tá? Legal. Falamos um pouquinho do Bloodhound. Vamos falar então do CrackMapSec. O que é o CrackMapSec? O CrackMapSec ele é uma ferramenta linda e maravilhosa para quem gosta de fazer pentest, para quem gosta de trabalhar com segurança ofensiva. Ele é um pacote que é considerado um canivete suíço para a área de testes, principalmente em testes de ambientes Windows e Active Directory, né? Aí dá para incluir tudo que é Windows, tá? Windows Server, File Server e etc. Por quê? Essa ferramenta ela permite que você possa roubar hashes de senha, pegar informações sobre, por exemplo, a política de passwords que aquela empresa utiliza, se eu posso, quantas tentativas eu posso ter antes do meu password ser bloqueado, eu posso utilizar para coletar outras informações tanto de usuários, quanto de domínio, quanto do próprio servidor em questão. Então é uma ferramenta que ela é indispensável para quem quer fazer um bom pentest aí, para quem quer testar a segurança na parte ofensiva dentro de ambientes Microsoft, tá? Tem muita coisa nessa ferramenta, muita coisa. E o que a gente vai fazer hoje com ela é roubar hashes de senhas de usuários lá do AD, tá? Legal. Vamos para o próximo item. Bom, por que eles são difíceis de detectar? E aqui a gente precisa comentar um pouquinho a forma como eles funcionam, tá? Então, para quem já conhece, até um pouquinho mais chato isso, um pouquinho mais maçante, mas vale sempre a pena frisar e lembrar, né? Por que é tão difícil de detectar esse tipo de ataques? Começando pelo Bloodhound. O Bloodhound ele executa consultas de LDAP, né?
E essas consultas, elas são extremamente comuns ali, e é uma ferramenta nativa do próprio Windows, né? Então isso acontece o tempo todo, né? Se você monitorar lá o LDAP, né? Ou se você usar um Wireshark para monitorar o LDAP, você vai ver que tem um monte de informação transitando nesse ambiente. Ele é utilizado junto com a Active Directory, e é uma coisa que é difícil de ser detectada, porque no caso de um Sharp Round, eu tenho um executável. Então eu posso colocar o executável na máquina e ele vai gerar para mim os arquivos de JSON com as informações do seu ambiente. Essa é uma das formas da gente fazer. Mas, né, olha só, como tudo evolui, né, as pessoas criam novos ataques, as empresas de defesa criam novas defesas e a gente vai fazendo um match no meio do caminho. O SharpHound.exe hoje ele é detectado por qualquer tipo de ferramenta, né? Então, qualquer ferramenta mais básica que você tem, até o Windows Defender vai detectar e apitar dizendo, olha, aqui tem o SharpHound, não execute, pelo amor de Deus. Então, no caso dele, é fácil de ser detectado. Já no caso do Bloodhound.py, já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Ele não cria nenhum arquivo do lado do servidor. Ele não cria nada. Tudo que ele executa de forma remota utilizando o protocolo de comunicação de rede, obviamente, e principalmente o protocolo de LDAP. Tá? E é por isso que é tão difícil de você detectar com XDR, EDR ou outras ferramentas que você tenha. Então, assim, ele não cria arquivo, ele roda remotamente e ele é a ferramenta perfeita para fazer reconhecimento de ambiente em Active Directory, porque ele traz tudo que você precisa para você fazer uma escalação lateral, enfim, para você fazer outros testes de segurança. Lembrando, galerinha, fazer testes de segurança, não vá fazer maldade. Um dia da caça, um dia do caçador. E no caso do CrapMapExec, o que acontece? Depende um pouco do ataque, né? Tem alguns ataques que ele vai criar alguns arquivos remotamente lá no servidor, né? Principalmente alguns arquivos de dump, etc. Então depende um pouco de como é feito o ataque com o CrapMapExec, porque como ele é um canivete suíço, tem muita coisa que dá para fazer com ele, né? Mas, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é um ataque que utiliza a DRSU API, DRPC, para fazer um DC Sync. O DC Sync também é uma coisa nativa do Windows, também existe no Active Directory e é comum isso acontecer entre controladores de domínio. Então, né, é uma coisa normal, né? Olha só. Porém, dá para usar pelo lado da maldade, né? E nesse caso, né, a gente vai utilizar para fazer esta consulta, e esta consulta, por sua vez, vai fazer um dumping das credenciais via DC Sync, tá? É o que a gente vai fazer aqui hoje. Legal. Também é difícil de detectar, né? Porque nesse caso ele não cria nada na máquina, ele só faz a consulta via o próprio DRSU API, que é uma ferramenta Microsoft para AD, tá? Legal. O que nós vamos fazer, né? Nós vamos mostrar como lidar com essas ameaças utilizando as ferramentas da NetWix. E aí a gente tem duas ferramentas, né? Uma ferramenta chama-se NetWix Stealth Intercept, que te ajuda a identificar as ameaças e conter essas ameaças em tempo real. Eu costumo falar que ele é, na verdade, um ótimo policy enforcer para o seu ambiente, né? Ele consegue criar ali regras fora da casinha, até mesmo fora do escopo da própria Microsoft, para te ajudar a tornar o teu ambiente mais resiliente. Basicamente é isso que ele faz. E num segundo item, a gente vai falar um pouquinho do Threat Manager, que é a ferramenta que a gente utiliza para fazer a detecção e resposta a ameaças dentro dos ambientes aí, tá? Então, a ideia é te ajudar a responder para vários tipos de comportamentos ali, não só aquilo que é a Microsoft, mas algumas outras coisas também, que possa acontecer no ambiente de vocês, tá? Então, já falamos aqui com o que nós vamos fazer hoje, vamos à parte mais legal, que é a parte prática, né? Que é a parte que todo mundo quer ver. Olha só, deixa eu tirar aqui. Deixa eu fechar este carinha aqui, minimizar as minhas coisas e colocar para exibir para vocês. Deixa eu só garantir aqui de que tá tudo bonitinho, tudo perfeitinho, para compartilhar minha área de trabalho. Bom, eu vou compartilhar a tela, tá? E é isso aí, como a gente achou que ia ser. Para explicar para vocês o funcionamento aqui da brincadeira. Como que nós vamos fazer isso aqui? Então eu tenho uma máquina Kali, que está aqui na minha rede, né? Então essa aqui é a minha máquina Kali. Prazer, máquina Kali. Prazer, pessoal. E eu vou utilizar essa máquina para fazer os dois ataques, tá? Ambas estão instaladas no Kali Linux, né? Essa versão do Kali eu não lembro se é a mais atual, eu atualizei ela hoje de manhã, eu acho. Eu acho que foi a atualização full, tá? Mas é um Kali Linux atualizado, não tem segredo, tá? Se você for lá em Kali Linux Tools, você vai ver que tem lá um manualzinho de como instalar
tanto o CorpMap Exec quanto o próprio Bloodhound, tá? Então não é coisa de outro mundo. E para o nosso teste, a gente tem as outras duas ferramentas, né? Uma dessas ferramentas é o próprio Threat Manager, que é o que está aparecendo aqui na tela para vocês. Então aqui eu vou depois mostrar para vocês algumas coisas, como elas acontecem. E a outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês é esse carinha aqui, ó, que a minha conexão foi derrubada. Que triste. Vamos conectar de novo. Porque a vida é uma conexão infinita de coisas que a gente faz, tá? Olha só. Pam, 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 pam. A nossa outra ferramenta é esse cara aqui, tá? Ambas estão no mesmo ambiente. Eu tenho um Active Directory de teste que é chamado Celta, né? Que é o nome da máquina. E a gente vai fazer o teste com o Celta, tá? Então eu tenho esse servidor, ele está num outro servidor de virtualização aqui em algum lugar, mas isso não é a parte mais importante. Ele está dentro do Corolla, eu acho, dentro do Firebird, ou do Kombi. Acho que o Celta está dentro da Kombi. Piadas à parte, vamos ao que interessa. Então, todas as máquinas estão na mesma rede, né? E eu vou usar essa máquina Kali para fazer o ataque no controlador de domínio, tá? Exclusivamente dentro dele. E o que vai acontecer? Eu tenho uma ferramenta que vai detectar e eu tenho uma outra ferramenta que pode fazer a resposta a incidente. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é como isso funciona na prática, tá? Depois de ter lá instalado o teu Kali, instalado o teu Bloodhound, ter feito lá as configurações, você vai rodar um script que é muito parecido com esse aqui, tá? Bloodhound, Python, pananã, 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 tá? Então vai variar um pouco, depende se você está conectado diretamente na mesma rede, se você está através de uma VPN. O comando ele pode mudar um pouquinho, mas basicamente é rodar um comando. Você vai dar Enter e olha só, a mágica vai começar a acontecer. Ele vai começar a utilizar, ou deveria, né, começar a utilizar. Vamos ver aqui se o meu servidor ainda está de pé, se ele não morreu. Ele está falando, olha, não consegui resolver o nome. Você não conhece esse servidor. Talvez a gente tenha que ir lá pegar o nome dele. Então vamos pegar aqui se ele ainda está com esse mesmo IP, se ele não trocou de endereço de IP. Coisas que acontecem quando você faz coisas ao vivo. Achou o quê? Quer chegar aqui e só rodar um comandinho? Achou errado. Parece que o Celta morreu. Vamos abrir aqui a Kombi para dar uma olhada aqui no Celta. Ele está aqui. Vamos descobrir o que aconteceu com o nosso Celta. Esse aqui é o controlador de domínio que a gente vai utilizar no teste, tá? Ele está no ambiente fictício e o usuário aqui é o Tesla. Se eu não esqueci a senha, deve ser essa daqui. Ok. Aparentemente ele está aqui. 228. Agora vamos descobrir por que a nossa máquina não enxerga. Que os olhos já não podem ver. Deixa eu ver se eu estou conectado na rede certa, porque às vezes pode ser que eu não estou conectado na rede certa. A gente mudou, mas eu mudei de volta, olha só. Vamos usar um ping no IP dele. 172.16.0.228. Opa, calma. Não queremos pânico. Cadê aquelas musiquinhas de elevador? Parece que não vai chegar até lá. Então vamos ter que achar uma forma de resolver este imbróglio. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nele e vai rodar a baiana. Deixa eu desabilitar aqui a interface de rede dele. Habilitar mais uma vez. É tipo um release renew. 228. Ok. Vamos lá. Isso aqui é porque antes de... agora tá respondendo, tá vendo? É que antes de gravar, um menino do marketing vem na minha máquina mexer para poder gravar colocar as coisas. E aí esse tipo de coisa acontece. Não tem problema, nosso servidor está de volta no ar, então nós podemos fazer aqui continuar a nossa brincadeira. Olha só, tá respondendo lá no Kali, hein? Então vamos rodar. Só para explicar um pouco o comando, né? Eu vou pegar lá o computador, esse NS é para pegar o endereço de IP do servidor, o DC é o controlador de domínio, o D seria o nome do domínio, FQDN, o usuário Tesla, com um password lindo e maravilhoso, raios
18 sim, e comercial 1856. E esse traço C é o tipo de coleta, tá? Então eu vou pedir para ele coletar tudo lá no Bloodhound. Eu vou pedir para ele tirar o Auto GC, que é para tentar ir um pouco mais rápido, tá? Então vou rodar lá, ó. Tá tentando falar com o domínio. Se a gente tivesse agora ligado com o Wireshark, ele mostraria essa comunicação lá, os protocolos, o LDAP indo até lá e etc, tá? Então isso daria para ver. Eu não vou colocar aqui, que senão vai tomar muito do tempo dos senhores. E ele está tentando fazer aqui a coleta de informações. Podia ter colocado um traço V no final para ficar no verbose, e aí ele mostra passo a passo bonitinho o que ele está executando, tá? Então ele está tentando pegar lá. E o que vai acontecer, Alexandre? Vai explodir? Vai pegar fogo? Não. O que vai acontecer é que esta ferramenta aqui, ela tem uma política de Bloodhound Detection, que já foi criada, né? Então a gente tem alguns filtros para essa política, só para explicar um pouquinho como funciona. Eu crio policies dentro desse cara. Dentro dessas policies, eu digo qual é o tipo de evento. Então, para mostrar aqui como é o evento, né? Eu posso colocar aqui vários tipos de eventos diferentes, ó. Posso pegar aqui Activity for Changes, a leitura do AD, FMS ou rolling ali, por exemplo. Posso pegar o LDAP, como é o caso aqui do nosso ataque de Bloodhound, né? Como o Bloodhound ele utiliza um ataque de LDAP, a gente vai monitorar a conexão de LDAP, tá? Daria para fazer o bloqueio? Daria, mas aí a gente entra num problema, né? Lembra que eu falei que isso aqui é padrão da Microsoft, ela usa isso todo dia, é nativo? Se você bloquear o LDAP lá no seu servidor, isso vai ter um problema, porque a sincronização do AD e todas as outras ferramentas que precisam dessa informação, incluindo o protocolo TCP/IP, vai morrer, tá? Então não faça isso. E o que vai acontecer é que aqui nessa lista, os eventos dos ataques vão aparecer aqui, ó. Então olha só, já até apareceu, ó, 4h27, vamos confirmar, 4h28, é o nosso ataque. Meu Deus, é em tempo real? É sim, tempo real. Vamos lá no nosso cara e ver como é que ficou lá. Olha só, ele ainda está tentando coletar, tá? Então, daqui a pouco ele some com essa mensagem, mas o nosso ataque já funcionou, a ferramenta já identificou que existe uma consulta de LDAP com essa característica vindo aqui de uma máquina, tá? Então, olha só, está sendo feito aqui um ataque no nosso servidor. Ó, apareceu mais coisas aqui. Virgem Maria, agora pegou o esquema. Essa máquina aqui, ó, 214 é o nosso Kali, tá? Essa daqui é uma outra máquina na rede aí que a gente pegou por engano, daria para filtrar também por nome de máquina, tá? Mas aqui o objetivo é mostrar para vocês como é que a coisa funciona. Olha só, mais uma consulta. Daqui a pouco ele vai encher aqui com um monte de outras consultas. Se eu tirar aqui para mostrar para vocês as consultas mais recentes, olha só, tem um monte de coisa, tá? Inclusive dos testes que a gente fez também para o nosso webinar. Sim, claro, tem que testar, tem que testar. Uma forma de você sempre aprimorar é você testar a exaustão. Essa consulta aqui faz parte do nosso ataque e ela traz informações. Se eu clicar 2 vezes, olha só, ele fala lá, tá vendo? A conta Tesla, que foi a conta que a gente usou. Aqui é o CELTA, endereço de IP. Então eu pego as informações do perpetrator. Quem é esse cara, Alexandre? O cara que está performando o ataque, tá? Legal, então a gente consegue detectar, o que já é grande coisa, tá? Visto que é um ataque difícil da gente detectar. Então nessa ferramenta eu consigo, no caso do Bloodhound, fazer a detecção. E depois eu posso fazer a minha resposta de ameaças com a nossa segunda ferramenta. Lembra que eu falei que são duas? Essa ferramenta aqui. Por quê? Aqui eu vou pegar mais coisas além do que a gente viu ali na parte de Microsoft, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui em Threat Detection, ele vai dar uma lista enorme dos tipos de ataque que a gente consegue pegar. Os ataques que estão baseados em protocolo, o Intercept, que é aquela primeira ferramenta, funciona muito bem. Consegue pegar, não tem problema nenhum. Mas outros tipos de ataque, como password spray, Cyber roasting, como por exemplo brute force, dependendo da forma como brute force é feito, já não dá para pegar só com o protocolo Microsoft, a gente precisa de mais coisas, de mais contexto. Então essa ferramenta ela consegue detectar as ameaças, ela faz uma lista pra gente, eu posso pedir para falar assim, olha, me mostra o que é LDAP Reconnaissance, me mostra o que é desse sync, por exemplo, me mostra o que é um uso anormal, por exemplo, né? Então ele está falando que teve 24 alterações aqui feitas por um usuário chamado Ghost, que isso é anormal, e assim sucessivamente. Quando eu clico para ver os detalhes, ele me mostra os detalhes da conta, que nem aqui foi uma injeção num processo de alçaz, por exemplo. Eu consigo ver as ameaças relacionadas, eu consigo ver a atividade relacionada. Posso clicar na conta, ele me traz detalhes dessa conta. Como, por exemplo, ó, o que foi feito com essa conta, né? Os dias e os horários do que foi realizado. E eu posso, inclusive, responder a esses incidentes. Então, eu posso pegar aqui um incidente qualquer, né? Pode ser o nosso Bloodhound, pode ser o Kraken PSEC, qualquer um deles. Posso colocar para um analista. E posso
colocar um threat response automatizado. Nesse caso, desabilitar a conta do atacante, que é o perpetrator que a gente chama. Como eu consigo pegar a conta? Eu posso pedir para bloquear aquela conta, para bloquear aquele IP. Eu tenho uma série de ações que eu posso fazer dentro desse cara, tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, na parte de configurações, olha só, Threat Response, só para mostrar para vocês. Eu tenho meu playbook aqui, vou pegar aqui do Bloodhound. Esse ambiente é um ambiente de teste que foi criado para esse webinar, então né, tem muito pouca coisa aqui. Mas eu posso adicionar vários steps, olha só, e tipos de steps diferentes, né? O que você quer fazer? Quer dar um end user session? Você quer mandar uma mensagem no Teams? Você quer rodar um script de PowerShell, pedir para resetar o password? O que você quer fazer? Então eu te dou a capacidade de detectar os ataques sofisticados e, por outro lado, de tratar essas ameaças, tá? Certo? Olha só, ele ainda está pensando na vida dele aqui. Deixa eu ver se lá na ferramenta já apareceu mais alguma coisa. Opa! Ó, apareceu mais algumas coisas aqui. Nokia. Nokia é o nosso Celta, olha só. Tesla, tá vendo? Ó? O ataque tá rolando, ele só não atualizou ali ainda na parte do nosso Kali ali, na parte de informações dele, tá? Mas ele tá pegando aqui as informações do nosso amigo Tesla, dizendo que isso aqui é uma ameaça, é o Bloodhound em execução. Legal. Perfeito. Vamos para o próximo. Deixa eu minimizar aqui minha tela. Antes de ir para o próximo, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês que é bem interessante. Ele deve ter criado os arquivos, deixa eu só tirar aqui da minha frente essa telinha. Ele deve ter criado os arquivos aqui na pastinha documentos, eu acho. Deixa eu ver se está em documentos. Não está em documentos, então deve estar no nome do usuário aqui. Olha só, esses arquivos aqui, tá vendo? O que o Bloodhound faz? Ele pega e cria esses arquivos. Depois de posse desses arquivos, aí, lembra que eu falei que o Bloodhound ele funciona em duas ferramentas, né? A ferramenta de coleta, que é o comandinho que a gente colocou aqui, e a outra parte do ataque, que é você fazer análise desses dados, né? Afinal de contas, você coletou um monte de informações, que é nesse cara aqui. E aí é muito simples para você fazer a ingestão dessas informações. É só você clicar, segurar e arrastar o JSON e soltar aqui, ele vai fazer a ingestão para você daquele arquivo, tá? E aí, você pode vir aqui na parte de análise e falar assim, nossa, eu quero saber quem são os controladores de domínio dessa rede, olha só. Clica aqui em Find All Domain, Domains Admins, e ele mostra aqui para mim, ó, quem são os meus domains admins. Tem o Tesla e tem o Administrator, que é o padrão, tá? Olha só. Então, a gente fez o ataque, fez a ingestão das informações do ataque aqui na ferramenta do Bloodhound, e depois a gente pode vir aqui e pedir várias outras informações. No meu caso vai estar bem vazia, uma grande parte aqui da questão de relacionamento, etc. vai estar vazia, porque esse ambiente é de teste, então não tem muita coisa lá. Mas a gente pode pegar informações, como pedir para ele fazer um mapa para mim, da confiança de domínio, mostrar todos os controladores, tem outros tipos de informação que eu posso pegar lá de GPO, enfim, tem um monte de coisas que eu posso ver. Ó. Tem 24 usuários, 52 grupos, 7 computadores, 2 OUs, 2 GPOs, tá? E eu consegui depois, clicando nos itens, ele vai me dando detalhes daquele item, né? Então, eu cliquei aqui na conta do Administrator, ele me dá detalhes aqui da conta do Administrator, e assim sucessivamente, tá? Então, o Bloodhound funciona assim em duas partes. Uma parte é o ataque, coleta as informações, e a outra parte é a gente poder analisar essas informações com essa ferramenta aqui, tá? Primeira vez que você roda ela, ela vai pedir uma configuração, fez a configuração, funciona que é uma beleza. Certo? Legal. Bom, ele ficou um pouquinho travado aqui, eu vou pedir para ele cancelar. Não tem problema. E vamos mostrar aqui o próximo item. O próximo item é o CrapMapExec. Este cara aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um dumping. Tem um detalhe importante. Para o Bloodhound, eu posso usar qualquer conta. Como assim qualquer conta, Alexandre? Qualquer conta da rede que seja uma conta ativa. Não precisa ser administrador, não precisa estar em grupo especial, nada. Pode ser uma conta de usuário simples, tá? Já no caso do CrapMapExec, precisa ser uma conta com algum nível de privilégio, tá? Ou membro do Administrators, ou Domains Admin, porque dependendo do que você vai fazer, precisa ter esse nível de acesso. No nosso caso, precisa ter um nível de acesso de admin, porque a gente vai fazer o roubo das credenciais através de DC Sync. Parece complicado, mas não é, tá? Então, no caso do Bloodhound, qualquer conta serve. No caso aqui deste comando específico do CrapMapExec, precisa ser uma conta de admin. Só antes de rodar aqui o ataque, eu vou vir aqui na minha ferramenta linda e maravilhosa e vou desabilitar essa política, tá? Porque essa política ela tá habilitada, se não me engano, tá habilitada, ó. Vou desabilitar ela, dar um save, porque senão ela vai bloquear o meu ataque, tá?
E aí eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque tá no modo de defesa. Misericórdia. Desabilitou, desabilitou. Um pouquinho devagar. Mas vamos lá. Beleza, vou pedir para ele fazer o dumping aqui. Pam, 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 pam. Vamos ver se o servidor ainda tá vivo, né? Vai que ele tá vivo, ó, tá respondendo. Ele respira. Por aparelhos, mas ele respira. Opa, será que eu dei e cancelei aqui? Vamos lá, meu filho. Pam, 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 pam. Deixa eu tirar o VSS aqui para fazer só por NTDS, que é o banco de dados do Active Directory. Deixa eu limpar a minha tela aqui, que eu acho que ela tá... Tem mensagem no chat, espera aí que eu já dou uma olhada. Deixa eu colocar para rodar aqui enquanto vai rodando. Pam, 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 pam. A live vai ficar gravada. Chama alguém de TI. Chama alguém de TI, chamar o pessoal da TI para resolver os nossos BOs de comunicação. A ferramenta aqui Interceptor, ela monitora a rede ou o Active Directory? As duas coisas, porque quando ela olha para o protocolo, ela olha para a rede. E quando ela olha para objetos do AD, aí eu estou olhando para o Active Directory diretamente, tá? Então as duas coisas, tá? Mais uma pergunta. No caso de rede, se tivesse utilizando LDAPs com consultas criptografadas, como essa detecção irá ocorrer? Dá para fazer, tá? Eu não cheguei a mostrar para vocês, mas deixa eu pegar aqui, ó, na política do Bloodhound. Deixa ele carregar. Aqui eu tenho tanto a assinada com SSL, etc. Então, se a consulta estiver usando SSL, que é uma criptografia para proteger, eu também vou pegar do mesmo jeito, porque por AD eu preciso depois ter essa consulta lá e o AD vai conseguir receber essa informação. Por que isso é possível, Alexandre? Aí eu vou explicar um pouquinho mais tecnicamente para vocês, que é porque eu tenho um agente, tá? Esse agente fica lá no servidor, ó, e é ele que coleta as informações para a gente em tempo real. Por isso que pode ser com SSL, sem SSL, assinada, não importa, a gente vai detectar do mesmo jeito. Porque o que importa é o que você perguntou, né? Essa é a técnica do Bloodhound. Ele pergunta um monte de coisas lá para o seu AD. Eu até poderia filtrar, por exemplo, por atributo da consulta, por resultado, as keywords que eu vou utilizar para identificar esse tipo de ataque, quem é o perpetrator. Então, tem uma série de outras regras que eu poderia colocar aqui para poder detectar de forma mais eficiente, né, esse tipo de ataque, tá? Legal. Eu tenho aqui o CropMapExec. Deixa eu ver se ele já capturou alguma coisa aqui lá vindo do nosso Kali. Olha só. Esse aqui é um evento antigo, né? A gente estava fazendo de teste. Deixa eu voltar lá para o meu Kali. Ele está meio esquisito, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas, olha só. O Francisco Marinho está perguntando. No caso de Monitor Active Directory, como ele detecta um comportamento do método de Bloodhound que exclui os DCS? Bom, DCS talvez está dizendo que sejam os controladores de domínio, né? Para o atacante não faz muito sentido fazer uma consulta de Bloodhound que não seja para um controlador de domínio, tá? Porque o que ele quer, a informação que ele quer está no controlador de domínio. Ele pode fazer para uma máquina? Pode. No caso de um SharpHound, por exemplo, eu posso executar em qualquer máquina da rede e ela vai procurar o domínio sozinha, tá? Mas como eu falei, SharpHound.exe é muito detectável, por isso que a gente não fez com ele, tá? Aí você colocou, até ele complementou aqui, né? Mas para um Red Team faz sentido, exato, esse era o meu complemento. Dependendo de como você quer fazer, pode fazer sentido para o seu outros times ou para um objetivo específico, como por exemplo coletar informações de uma máquina específica, do cara do financeiro ou algo parecido. E aí você complementou de novo, né? Justamente para bular essa detecção. Eu posso fazer essa detecção em qualquer lugar que eu tenha um agente, tá? Então eu poderia colocar esse agente numa máquina, por exemplo. Mas o estrago é menor. Então, às vezes você precisa decidir o que você quer fazer. Não dá para pegar tudo, né? Quando a gente fala de cibersegurança, existe um item que é o seguinte. Não é que se você vai ter o problema, mas é quando você vai ter o problema. E aí, pensando no quando, né? Como eu posso ser mais eficiente na minha resposta, na minha detecção? Então, eu sou mais eficiente protegendo o meu AD do que qualquer outra coisa. Atacar uma máquina faz sentido? Sim, mas ela sozinha não vai te dar muita informação, não vai te dar, vamos dizer, talvez ferramentas para uma escalação lateral ou de um reconhecimento completo do ambiente. Então, a ideia é você escolher o que você quer proteger. Nesse caso, a gente escolhe proteger o AD porque é mais importante, tá? Legal, legal, senhores. Vamos executar aqui meu mapa aqui de novo, porque ele não está
querendo rolar. Mas eu tinha acabado de fazer ele e tava tudo certinho. Olha só, ele tá pulando ali pro hosts de baixo. E eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse terminalzinho aqui de lado. Vamos pegar um novo terminal. Opa. Cliquei a mais ali. Sai, é que tem muita coisa na minha janela. Misericórdia. Perfeito. Bom, então vamos pegar aqui este terminal. Vamos dar um sudo su para logar com o nosso usuário root, porque esse ataque precisa ser feito pelo root. Crackmap exec. SMB, que é o protocolo que a gente vai usar. 172.16.0.228, se não me engano, né? Não era isso? Creio que sim. Aí a gente coloca traço user, que é o Tesla, traço P, a nossa senha linda e maravilhosa, que é raios e comercial 1856, que é quando o Tesla nasceu, tá? Por isso que a gente está usando assim. Traço NTDS espaço VSS. Ó, agora foi. É o terminal ali que tá zoado. O que ele vai fazer? Ele tá falando que já tem a senha desse cara, né? Obviamente ele chegou até lá. E aí ele começa a fazer o dumping das hashes aqui, olha só. Lucas, Cristiano, Laila, Marina, Ige Maria. Das contas de computador também, tá? Para você depois utilizar para outros tipos de ataque. Como, por exemplo, você fazer ataques ali de PSD hash ou quebrar a hash de senha e etc, tá? Legal, então a gente conseguiu fazer o ataque. Vamos ver lá na ferramenta como que ela se comporta. Olha só, 4h42, vamos confirmar aqui, a hora da morte, 4h43, então este aqui é o nosso ataque. Na máquina lá, ó, o Tesla, o que ele fez? Ele fez uma replicação de AD. Então, a replicação de AD também é nativa, também é comum dela acontecer, mas essa replicação ela tem um ponto que é interessante, ela deve ser feita entre controladores de domínio. E quando ela é feita a partir de máquinas que não são controladores de domínio, você precisa ficar de olho, porque é aí que está o problema, né? Como é o nosso caso. A gente está numa máquina Kali pedindo para sincronizar com o AD e o AD voluntariamente, né, depois de colocar uma senha de usuário, deu essa informação para a gente. Nesse caso, o que a gente precisa fazer? Nesse caso, eu não preciso nem ir para outra ferramenta, tá? Poderia, lá também vai aparecer, se não me engano, esse cara aqui aparece como DC Sync lá, porque essa é a técnica utilizada, mas aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir nesse cara aqui, que é a regra de bloqueio. Vou vir aqui na minha parte de General, vou habilitar a regra de bloqueio, clicar em salvar, aí ele dá um aviso, né? Olha só, toma cuidado, porque dependendo do que você bloquear, você vai bloquear a comunicação de rede inteira e etc. Então, né, vamos habilitar aqui a regra. Deixa eu só ver se ele foi. Eu acho que sim. Enquanto isso, temos uma pergunta no chat. Pausa para a pergunta. Utilizando a conta do controlador de domínio para fazer esse sync de forma maliciosa. Boa pergunta, né? Em vez de colocar uma conta de usuário, eu poderia usar uma conta de computador, eu poderia utilizar um hash em vez da senha, né? Não preciso digitar a senha, posso colocar o hash como está aqui. A gente vai detectar do mesmo jeito. Por quê? No caso de um Bloodhound ou de um DC Sync, que é o Crackmap exec, não importa de onde vem ou como a consulta foi feita. Com hash, com nome de usuário, com conta de computador, não importa. O que importa é o que você perguntou. Esse é o segredo para detectar esse cara. O que você perguntou veio por LDAP e sempre vai vir por LDAP, porque é o protocolo que se utiliza para isso. No caso de DC5 sempre vai ser DSRU API. Então o que a gente precisa saber é o como, né? O que você colocou nessa sua consulta. E é isso que a gente utiliza para fazer a detecção, tá? Em ambos os casos, tanto no Bloodhound quanto no Crackmap exec. Com protocolos diferentes, né? Com olhar um pouquinho diferente, mas é isso que a gente utiliza, tá? Então não importa se você vai usar, você pode até usar uma conta que não está nem em domínio, tá? A gente vai pegar do mesmo jeito porque a pergunta nunca muda, a forma do ataque é sempre o mesmo, tá? No DC5 com a conta de controlador de domínio, qual vai ser a diferença da consulta legítima e maliciosa? Boa pergunta. Nesse caso, é os tipos de atributos e o que você utiliza. No meu caso eu coloquei VSS, que é para utilizar o sistema de cópia de sombra, por exemplo. Então eu pedi para o Windows fazer, na verdade, uma cópia da base de dados do usuário para mim. Eu poderia dizer, olha, se você tentar fazer essa cópia, eu quero bloquear. Uma consulta de DC Sync funciona, mas se você colocar, por exemplo, com cópia de sombra, já não funciona mais. E isso poderia estar até entre controladores de domínio, tá?
Legal, habilitei nossa política de bloqueio. Vamos agora para o segundo passo. Vou executar aqui de novo. Ele vai tentar rodar de novo. Só que dessa vez ele vai dizer que não conseguiu rodar, porque o DC Sync está bloqueado, olha só. Access denied, né? Então a replicação não foi possível, porque o acesso foi negado. O que a gente fez nesse caso? A gente fez basicamente uma parte aqui do que o nosso amigo Francisco está falando, né? A gente bloqueou a comunicação entre máquinas que não são controladores de domínio. Se a máquina for controladora de domínio, aí a gente precisa olhar um pouquinho mais no detalhe o CRAP-MAP-EXEC e outras ferramentas como Impact Secret Dumps, para entender exatamente qual é o nível de consulta que ela faz para pegar aí partes dessa consulta e colocar. Só para mostrar para vocês como que a gente faz isso, olha só, para não ficar falando no vazio. Eu tenho aqui a questão do perpetrator, né? Então eu coloquei aqui que se for o meu controlador de domínio ele vai ignorar, mas se for outras contas ele vai executar e vai pegar. E eu tenho a parte aqui tanto de domain servers quanto de hosts, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar uma rede de hosts que é da minha VPN. Eu já bloquearia da minha VPN, independente de ser controlador de domínio ou não. Isso na hora de fazer o bloqueio, né? Eu posso incluir também uma parte de collections, né? Ou seja, eu posso ter um grupo de máquinas ali que eu posso incluir ou excluir desse meu filtro, tá? Em alguns casos, a gente tem cliente, por exemplo, que não é possível fazer esse bloqueio. Por quê? Porque ele tem ferramentas específicas que rodam lá nas máquinas que fazem esse tipo de consulta. Aí, neste caso, em que a gente não consegue bloquear, porque não tem uma maneira simples de fazer isso, né? É uma coisa do ambiente do nosso cliente, a gente ajuda ele com a parte de sincronização, de entender quando isso acontece, que é a detecção, né? Então, aqui na detecção, eu pego esse evento e aí eu compartilho com outras ferramentas de CIEM ou de cibersegurança, tá? Que ele tenha. Então, eu consigo mandar essas informações para outras ferramentas também, tá? E o que não for possível de pegar aqui, a gente sempre tem a opção de recorrer ali ao Threat Manager, porque no Threat Manager ele vai ter outras formas de detectar essas ameaças, né? Então, por exemplo, né, se eu perceber que tem um DC Sync que não está sincronizando só informação de DNS, porque informação de DNS é normal sincronizar, mas está tentando sincronizar outras coisas, por exemplo, e numa frequência muito alta, eu posso dizer, isso aqui é um ataque. Então, eu tenho outras formas de ajudar a detectar, por isso que são duas ferramentas, tá? O que não der para detectar dentro de uma, porque está fora do escopo, a gente pode colocar na segunda. Ok? Basicamente, na parte dos ataques é isso. A gente rodou os dois ataques aqui, o Bloodhound e o CRAP-MAP-EXEC. Vou até deixar aqui a consulta que a gente usou para aparecer para vocês. Lembrando que no caso do Bloodhound não precisa ser uma conta de administrador, e no caso aqui, exclusivo, usando o NTDS, precisa ser um administrador lá com o CRAP-MAP-EXEC, mas é legal vocês estudarem essas ferramentas porque tem mais coisas nelas além do que a gente mostrou aqui para vocês. Então, uma das formas de lidar é você detectar e responder esse tipo de ameaça. No nosso caso, a gente te ajuda a detectar, em alguns casos bloquear, em todos eles a te dar uma resposta. E basicamente é isso o nosso trabalho, tá? Legal, pessoal. Dúvidas, perguntas, perguntem. Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Tem mais perguntas? Tem uma pergunta... do sorteio? Eu não entendi. Peraí. Fala, produção. Fala no meu ponto. Temos mais uma pergunta aqui. Top, Alexandre. Então não é uma pergunta. Muito obrigado pelo seu feedback. Legal, galera. A ideia aqui é mostrar uma forma de proteger, tá? Existem outras, tá? Existem mais formas. Mas eu queria mostrar essas duas para vocês porque são as mais, usando dentro do Kali, né? São as mais furtivas que a gente tem no momento, tá? Então é bem complicado de pegar isso aqui porque é furtivo de fato, tá? Ela não gera quase nada de ruído, tá? Usando o protocolo Microsoft. Meu Deus, dá até medo. O William mandou uma pergunta. William, é possível integrar com quais webhooks? É possível integrar com webhook sim, né? Na ferramenta aqui de resposta a incidente, ela tem uma parte da resposta, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. No Threat Response, na hora de responder ali a um incidente, vai meu filho, aqui ó, vou pegar esse do Bloodhound mesmo, e aqui eu tenho um webhook. Eu posso até mandar, por exemplo, para o próprio Slack, olha só. Webhook, tá? E aí qual webhook? Qualquer um, o que você quiser, tá? Webhook é qualquer webhook, mas dá para fazer. Ambas as ferramentas têm conexão com ferramentas de CIEM, lá com TEF, LEF, eu nunca lembro o nome direitinho ali dos templates, tá? Mas tem os dois, então dá para ter comunicação com outras ferramentas também, tá? Bom,
Basicamente é isso. Se vocês quiserem, vocês podem pedir demonstração da ferramenta, tá? Então, se você ficou interessado, pô, achei legal, é uma ferramenta que eu acho que vai agregar aqui pra gente, é uma coisa que eu estava procurando, você pode entrar em contato com a nossa equipe, pode ir lá no icon.com.br e você pode solicitar um trial, tá? Você pode testar a ferramenta. E obviamente que testar no ambiente de vocês é legal. Se você já tem um Red Team, um Blue Team, cara, pede um teste e até quebrar a ferramenta, porque a ideia é você conseguir testar a exaustão, como eu falei, testar uma das formas mais eficientes de você aprender tanto a se proteger quanto tornar a tua defesa mais eficiente. E esse teste ele não tem custo, tá? Então a gente costuma dar teste de graça aí para que vocês possam ter a ferramenta em mãos e saber se ela atende o que vocês precisam, tá? Não dá para ter tudo, mas a gente tenta fazer ao máximo aqui para vocês. Deixa eu ver se a minha produção aqui no meu ponto. Produção, tem mais alguma coisa? Ou a gente vai pro sorteio agora? Tem mais perguntas, pessoal? O Elton mandou aqui, parabéns pelo conteúdo, Elton. Um beijo pra você. Obrigado. William, obrigado pela pergunta. O José mandou aqui, muito legal. Ninja demais, obrigado, Josué. Eu até falei errado seu nome, né? Josué, desculpa. O Francisco aqui, obrigado, Francisco, pelas perguntas. A live vai ficar gravada, sim. Obrigado, Giancarlo. Obrigado pelo feedback de vocês, pessoal. É muito importante, né? Pra gente continuar fazendo um bom trabalho. Gente, eu acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. E claro, né, deixa o feedback de vocês, se foi legal, a gente pode repetir com outros conteúdos, né, sempre voltado aqui na parte de cyber, às vezes pode ser que não seja algo só de cibersegurança, mas pode ser alguma outra coisa de dados, auditoria e governança, coisas que a gente tem, tá? Não se esqueça de ouvir nosso podcast, de participar nas redes sociais lá, interagir com a nossa equipe, siga lá a Icon em todas as redes sociais e ouça o nosso podcast e sempre deixe seu feedback, que é muito importante. Então, se vocês gostaram, manda lá o feedback pra gente, que a gente vai ficar bem feliz. Eu agradeço muito de coração a participação de todos vocês. O que foi? Se precisar lá no LinkedIn, pode ir no LinkedIn da Icon, pode ir no meu LinkedIn, a gente está lá disponível para vocês. A produção fica falando aqui no meu ouvido, olha só, meu ponto eletrônico. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigado e até o próximo webinar. Tchau!